os nossos convidados, colegas aí do movimento sindical, Sebastião Ronaldo, presidente do Sindicato dos Sapateiros de Franca. Prazer ter vocês aí, Ronaldo. Esse prazer é todo nosso. Boa tarde, Vigara. Paulinho, vereador, sindicalista, sapateiro, e pretendo ser advogado daqui a 5 anos. Advogado. Prefeito de Franca? Quem sabe o futuro, né, nos espera, né? Porque 2012 está aí, pode acontecer alguma coisa aí, né? Com certeza, o partido vai ter um candidato, né? Sim. E eu costumo dizer para os militantes partidários que preparado a gente está, né? Sempre, mas né? o partido tem que estar, né? Nos dá, exatamente. No que nós fazemos, no que você faz, no que eu faço, o Ronaldo, lideranças sindicais, partidárias, a gente tem que estar preparado para as tarefas que o partido nos der, né? E a discussão vai se dar a partir aí do mês de junho, provavelmente, e aí nós vamos apresentar uma proposta de gestão para a cidade. Depois nós vamos decidir quem vai ser o nome do Partido dos Trabalhadores que vai representar essa proposta nas eleições do ano que vem. Paulo, eu vou inverter a fala, eu vou começar meio que pelo fim. Vamos falar da questão política. Os trabalhadores, sapateiros de Franca, perdeu com toda essa discussão que teve aí de um sindicato, de outro sindicato nesse período aí. Nos últimos 2 anos, eu acho que essa discussão teve um calor maior. Houve perda dos trabalhadores? Olha, Vergara, sem dúvida, né? Porque não é só nos últimos 2 anos, né? Nós estamos há 15 anos combatendo, eu afirmo isso em todos os debates que eu participo, nós estamos há 15 anos combatendo essa fraude. 15 anos. Por quê? O processo? Porque o processo, na realidade, ele é desde o começo de 95. Sim. Porque o processo de fundação desse outro sindicato inicia dia 31 de dezembro de 1994. Dia 31 de dezembro, eu garanto que você não se lembra exatamente o que você estava fazendo, mas no geral você lembra o que você estava fazendo dia 31 de dezembro, né? Estava esperando o ano novo. 95, Réveillon, ou estava no rancho, ou estava na praia, ou estava com a família, né? E tinha gente fundando o Sindicato dos Trabalhadores aqui para o município. Então nós estamos há 15 anos fazendo essa batalha jurídica, porque não existe uma batalha política, né? Porque não é vontade dos trabalhadores, não é vontade da categoria. Então, com certeza, nesses 15 anos os trabalhadores foram muito prejudicados, embora nós fizemos toda uma luta jurídica, política em Brasília, na porta de cada fábrica, combatendo, até recentemente, há 2 anos atrás, quando o Sindicato da Indústria de Calçado de Franca, bancado por uma parcela dos empresários da indústria de calçados, resolve entrar nessa história e fortalecer essa fraude contra a nossa categoria. Mas nós estamos vivendo mais um capítulo dessa história. Eu tenho certeza que ao final o Ronaldo é o nosso presidente, né, eleito pelos trabalhadores. Eu tive o prazer de presidir o nosso sindicato por 3 mandatos, 9 anos, né? Você já foi presidente do sindicato de vocês no passado, agora voltou para a presidência. Sim. Imagina se cada ex-presidente do sindicato resolver fundar um para si mesmo. Imaginou? A Elaine agora saiu da presidência da saúde e vai lá e funda um sindicato para ela. No sapateiro, o Rubinho Faciroli funda um, o Pardal funda outro, o Jorginho funda outro, todo mundo funda um. Lá nos servidores, o Jerônimo funda outro e assim sucessivamente. Não vai ter como. Então, na realidade, o que o Ministério do Trabalho fez com a nossa categoria é uma afronta à organização sindical brasileira. Porque da mesma forma que o nosso sindicato é regional, por uma questão de organização da categoria, o de vocês os curtumeiros são, regional, vários sindicatos são regionais. Por quê? Porque ou você mantém os trabalhadores unificados da mesma pauta, ou ao final vai haver uma fragilização muito grande e com certeza eles vão ser prejudicados. Mas, como eu disse, esse é mais um capítulo que nós estamos vivendo. Essa história não acabou, ao contrário, ela está começando e nós vamos lutar até o fim, até a categoria sair vitoriosa nesse processo. Não faltou uma habilidade? Não daria um consenso, Paulo? Olha, veja bem, a forma que foi feita, né, Vergara? Escondido da categoria, publicações lá em São Paulo que ninguém sabia que existia. Ou seja, a pessoa que está à frente desse processo não tem representatividade no setor, né? Pessoas alheias à categoria participando de todo esse processo. Então fica difícil você compor
com pessoas que não têm escrúpulo, pessoas que não têm o mínimo de representatividade. Se fosse uma força política, ou seja, por exemplo, se fosse uma força política dentro da CUT, ou mesmo que nascesse na categoria uma outra força política ligada a uma outra central sindical, uma outra corrente política sindical, nós poderíamos até pensar numa composição, mas do jeito que foi feito, né, na surdina, sabe, as escondidas, justamente para dar o golpe na categoria nos trabalhadores, nós não poderíamos concordar com essa unificação. Quando o interesse da outra parte que disputa a representatividade é realmente defender os trabalhadores, é uma coisa, mas o objetivo da outra parte não é realmente defender os trabalhadores, né? Na realidade é compor com os patrões e aí prejudicar os trabalhadores. Conforme você perguntou agora mesmo, se o trabalhador não tem assim, tido algum prejuízo com relação à situação, todas as vezes que alguém, tá certo, quer disputar a representatividade, seja lá com qual sindicato seja, e que o outro não tem o mesmo objetivo, os mesmos ideais, que é defender a classe trabalhadora, com certeza todas as categorias, a categoria do sapateiro vai ter prejuízo e qualquer uma outra categoria nesse sentido tem prejuízo. Essa negociação que aconteceu, até ia comentar, porque 3 categorias, fevereiro, março, teve reajuste, a saúde teve o reajuste, assinou acordo coletivo com 2 sindicatos, eu vi na Câmara Municipal a votação aprovando o reajuste do servidor público e a convenção, o acordo que foi celebrado do Sindicato Sapateiro. Para vocês, esse acordo não tem validade? A categoria profissional está fazendo cumprir? A categoria não participou desse processo, não foi convocada uma assembleia com os trabalhadores. Então, se a categoria não participa, se os trabalhadores não participam, não tem oportunidade, aliás, nem autorização para negociação foi dada nessa negociação. Você sabe disso, que num processo de negociação, você tem todo um trâmite legal, lançar o edital, aprovar a pauta de reivindicações, pedir autorização para ver o processo de negociação e depois convocar a categoria em assembleias para discutir o processo e aprovar ela ao final. Nada disso foi feito. As negociações foram feitas às escondidas, sem a presença dos trabalhadores, não foi convocada nenhuma assembleia, sem pauta de reivindicações aprovada pelos trabalhadores, né? Ou seja, protocolaram uma pauta junto ao Sindicato da Indústria de Calçados, recebida com muito prazer, acredito, pelo Zé Carlos Brigagão, mas não foi aprovado pelos trabalhadores, né? Nem aprovada a pauta e muito menos o acordo que foi assinado. Foi assinado escondido dos trabalhadores, tanto que os trabalhadores só ficaram sabendo qual que era o acordo depois de assinado. Né? Sim, mas na realidade, então, houve assinatura de acordo entre o patronal e o sindicato dos trabalhadores. Houve um acordo, né, Ronaldo, mas sem a presença dos trabalhadores. Sim. Houve um acordo. O que você chama atenção é a assembleia, a discussão com os trabalhadores, isso que você não concorda que houve. Antes de passar para o Ronaldo, é importante ficar claro que nós estamos divergindo não só desse acordo, é de todo o processo. Ou seja, nós não reconhecemos esse acordo, nós temos decisão de Assembleia dos Trabalhadores, que nós não reconhecemos esse acordo como um acordo legítimo. Ele pode estar assinado por uma outra entidade, organizada sem autorização dos trabalhadores e registrado em Brasília, passando por cima de todos os critérios, inclusive passando por cima da 186, que você como dirigente conhece a portaria 186 do Ministério do Trabalho, não está transitado o julgado do processo, não tem decisão judicial que manda o Ministério do Trabalho registrar essa nova entidade, no entanto, foi feito de forma estranha dentro do Ministério do Trabalho. Aliás, até aí a televisão está divulgando aí um processo de corrupção aqui no interior do estado de São Paulo, dentro do Ministério do Trabalho, inclusive com prisão de subdelegado aqui da região de Rio Preto, né? O Ministério do Trabalho, acho que o governo federal vai ter que dar uma olhada com muito carinho, com muita atenção para dentro do Ministério do Trabalho, porque está acontecendo coisa lá dentro inacreditável, principalmente contra a organização dos trabalhadores. Mas deixa eu falar para o Ronaldo. Eu insisto, Ronaldo, quando eu falei de prejuízo para a categoria, veja hoje, se a classe patronal está aplicando o reajuste que acertaram, concorda vocês ou não, o trabalhador ainda está recebendo alguma coisa. O pior é se não estivesse recebendo nada. Com certeza. Juridicamente, Ronaldo, você considera finalizado, como o Paulinho já disse, não concorda com a decisão, mas a gente costuma dizer alguma coisa, tem algumas decisões que é do juiz, você cumpre, mesmo não gostando, decidiu, cumpre.
Tem alguma alternativa que o sindicato apresenta agora para tentar reverter essa situação? Juridicamente, mesmo porque não temos a concordância com o acordo, porque a categoria por não ter participado do acordo, ela não tem a concordância do acordo. Por ela não ter participado, não só a questão do repasse da porcentagem que foi aplicado no salário, tem várias outras cláusulas que prejudicam a classe trabalhadora. E por ela não ter participado do acordo, tem muitas cláusulas que prejudicam os trabalhadores. E nesse sentido, nós recorremos ao tribunal, entramos com o dissídio e isso está sendo discutido no dissídio. Com certeza, tem várias questões que nós encaminhamos para o tribunal que prejudicam os trabalhadores, tipo comissões conciliatórias. Se o trabalhador tem um direito e é mandado embora da empresa, o trabalhador não pode entrar na justiça. O trabalhador tem que recorrer àquela comissão para tentar fazer um acordo e, através daquela comissão, em cima dos direitos dos trabalhadores, quando for resolvido, o próprio trabalhador do direito dele tem que pagar uma porcentagem para as duas partes. Então, tem várias questões que está incluído lá que prejudicam os trabalhadores. Em cima dessas questões que prejudicam os trabalhadores, que a classe trabalhadora, o sapateiro, pediu em assembleia que a gente encaminhasse e entrasse com dissídio para que a gente revertesse essa situação. Então, juridicamente, nesse momento agora, o acordo, embora não só nós, enquanto representantes dos trabalhadores, e não só a categoria, mas tem várias empresas na cidade, até por entender que juridicamente essa questão não está resolvida, não tem validade, tem várias empresas na cidade que não repassou o reajuste ainda. E aí vem o prejuízo para o empregado. Exatamente. É isso que eu estou tentando colocar. De repente, uma briga jurídica, a briga sindical ou política, onde os trabalhadores perdem. Por isso que eu falei, haveria a possibilidade de dentro de uma habilidade, chegar num acordo onde os trabalhadores não percam? Eu acho que isso, então, nesse momento, já é difícil. O caminho que nós estamos adotando para que os trabalhadores não percam é o TRT-15, que é o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região em Campinas, aonde nós estamos contestando. E não estamos contestando só o acordo. Aliás, é importante que a população de Franca saiba que essa ação que o Sindicato da Indústria está fazendo pode, inclusive, prejudicar a própria indústria de calçada a médio a longo prazo. O próprio setor econômico da cidade. Não só da questão desse acordo, porque qualquer denúncia de um setor produtivo importante na nossa balança comercial das exportações, que nós temos com vários países, que países da Europa, Estados Unidos, levam em consideração qualquer denúncia que venha sobre esse setor, isso vai refletir diretamente no industrial que está produzindo o sapato, que fabrica sapato hoje e que a duras penas tem mantido as suas empresas. Acontece que o senhor Jacques Brigagão não fabrica um par de sapatos faz mais de 15 anos. Então é muito fácil ficar tomando decisão para fazer guerra política com o sindicato que ele combate há muito tempo, sem levar em consideração os aspectos mais importantes do setor calçadista. Os presidentes anteriores do sindicato tivemos conflitos, greves, processos, tivemos Elcio Giacometti, Jorge Donadelli, o Paulo lá do Tropicália, tivemos processos históricos de enfrentamento, mas minimamente nunca fizeram isso, e agora estranhamente vem com essa atitude. Mas nós estamos contestando, Vergara, não só esse acordo, nós estamos contestando todo o processo. É tanto que esse processo de dissídio que nós entramos agora, ele está dentro do mesmo processo que está lá desde o ano passado, 2010, que aprovou um reajuste de salário que foi homologado pelo tribunal. E o tribunal acatou o dissídio porque não tem decisão transitada e julgado, e o tribunal acatou a nossa decisão e está sendo discutido no tribunal. Inclusive, nós temos liminar do TRT-15 deixando bem claro que essa questão não está resolvida, e quem vai resolver essa questão da representação dos trabalhadores e das trabalhadoras das indústrias de calçado de Franca é o TRT-15, e a gente espera que ele faça justiça e reconheça que essa fraude prejudica e irá prejudicar muito a nossa categoria. Nós vamos, Paulo e Ronaldo, para um breve intervalo e voltaremos com esse assunto novamente.
Servitec Telecom comemora neste mês de março 21 anos. Empresa especializada em PABX, informática e segurança eletrônica. Além de bom atendimento, variedade, preço baixo e fácil estacionamento. Ofertas especiais neste mês de aniversário. Telefone sem fio VTEC 69, no break SMS 600VA 209, modem TP-Link 79, Servitec Telecom Franca 16 37 11 4666. Se você quer ser notado por aquilo que faz, busque sempre o melhor e não fique pra trás. Visite o Shopping do Componente e conheça a nova coleção Primavera-Verão 2012 dos produtos STK. São 2.500 metros quadrados com área de alimentação, estacionamento próprio e atendimento personalizado. STK, você ainda vai usar. Rua Minas Gerais, 334 em Franca. Tá construindo, tá reformando. A Via Sol Aquecedor Solar valoriza seu imóvel com maior economia e conforto. Energia renovável preservando o futuro. Revendas na região. Aqua Shopping Barretos. Hidrosol em Ituverava. Aqua Center em Bebedouro. Seja um revendedor autorizado. Via Sol Aquecedores em Franca. Acesse www.viasolaquecedores.com.br. Estamos de volta nesse segundo bloco e eu acho hoje que é a minha entrevista mais difícil, viu, Paulinho? Ter dois sindicalistas que nós ia falar aqui com habilidade é porque algumas coisas vêm me surpreendendo. Eu não sabia de tanto tempo dessa discussão política. Agora, Paulo, no começo a gente falou, a CUT em todo momento esteve envolvido. No Sindicato da Saúde teve duas chapas da CUT e foi tranquilo. Ganhou, quem não ganhou não participa. A participação da CUT nessa discussão não ajudaria a resolver esse impasse? Até porque me parece hoje, eu falei ontem em Campinas, a CUT virou governo, as centrais virou governo e nesse momento, ou pela habilidade do próprio Lula, os dirigentes aí que estavam envolvidos foi para o governo. E aí faltou essa discussão? Olha, a CUT fez interferência mais jurídica, institucional para dentro do Ministério do Trabalho, né? Mas uma ação política articulada no setor calçadista, mesmo no judiciário, não foi feito, mesmo porque ela tem uma deliberação que os sindicatos é que tem que fazer e ela apoia, né? Mas nós também temos a crítica em relação à postura da central no último período, porque o que eu entendo é que nós, neste momento, não só a CUT, mas todas as centrais sindicais, mas a CUT, porque primeiro que eu tenho autoridade para falar que nós somos filiados à CUT, né? E ajudamos a construir a central, ou seja, nesse momento de governo Lula, 8 anos de governo Lula, agora mais 4 no mínimo de governo Dilma, com possibilidade de mais 4 ou 5 anos, dependendo da reforma política, é um momento que nós teríamos que apresentar para o governo Dilma, para a sociedade, uma série de questões históricas para nós, como a questão da redução da jornada de trabalho, né? Um grande programa de qualificação profissional sobre o foco dos trabalhadores, um grande programa de prevenção à saúde dos trabalhadores, que você vem da área da saúde, você sabe que tem muito problema de saúde dos trabalhadores no país, né? A reforma sindical que nós tanto sonhamos sobre o ponto de vista dos trabalhadores, né? Porque existe diferença entre a reforma sindical que o empresariado, o grande empresariado, Fiesp, CNI, quer e a reforma sindical que nós queremos. Nós queremos uma reforma sindical que dê estabilidade ao dirigente, que dê direito de fazer a organização no local de trabalho. E ao contrário, o que os empresários querem é desregulamentar essa organização, né? E ao mesmo tempo, nós poderíamos apresentar, sob o ponto de vista dos trabalhadores, uma reforma da CLT, formar um grupo de trabalho, um GT das centrais sindicais, um grupo de trabalho das centrais sindicais, para apresentar uma grande reforma da CLT que está ultrapassada, tem coisas lá que são absurdas que estão dentro da CLT, né? E que nós concordamos que tem que haver uma reforma da CLT, mas sob o ponto de vista dos trabalhadores, ou no mínimo a média do que tem que ser as relações de trabalho no Brasil. Então acho que a central tem que fazer uma autoavaliação,
né, para fazer, inclusive vai ter uma plenária agora até o meio do ano da Central, para fazer uma reavaliação do seu papel e saber que o papel institucional precisa ser feito, não discordo não, tem que estar no Congresso, tem que disputar os espaços institucionais. Agora, precisa ir para a rua, precisa voltar para a base, precisa fazer o debate com os trabalhadores, de manter a condição de trabalho, de manter a dignidade dos trabalhadores. Então, a Central está muito preocupada com a institucionalidade e está deixando a luta frontal mesmo de frente. Senão, você pega no último período, greves que nós tivemos no último período, porque greve na relação de trabalho é uma situação normal, no mundo inteiro é assim. Em São Paulo, qual as categorias que você lembra ter feito greve no último período? A POESP, que é o Sindicato dos Professores. A POESP, umas paralisações de ônibus, algumas coisas muito pontuais. Agora, grandes greves estruturais, porque todas as greves da POESP, ela discute a estrutura do ensino no estado de São Paulo, não só aumento de salário. Sim. As nossas greves aqui do sapateiro, por fábrica, parcial, às vezes chama greve geral, você vê outras categorias fazendo alguma coisa, mas não há, realmente a Central precisa fazer uma reavaliação, né? Inclusive nós vamos ter um seminário da nossa Confederação do Vestuário da CUT agora, dia 14 e 15 de abril, onde nós vamos colocar essas questões, uma questão como que nós estamos vivendo, que o sindicato está vivendo aqui em Franca, pode acontecer com qualquer outro. Sim. Então a CUT teria que estar muito mais inserida dentro desse processo para defender os seus sindicatos filiados, coisa que não está acontecendo nesse momento, no nosso caso, infelizmente. Eu tenho certeza disso, porque eu até me surpreendi quando você falou do tempo que vem essa discussão, uma ação da CUT para tentar resolver ou até fazer uma discussão unificada para trazer a solução, porque a minha preocupação é o maior sindicato de Franca, se não o maior do interior de São Paulo, o Sindicato Sapateiro de Franca. Então, um prejuízo muito grande para a estrutura sindical, uma divergência dessa. O Sindicato do Sapateiro é um dos sindicatos que contribuiu muito desde a fundação da CUT. E não só com relação à questão do processo, da situação que o Sindicato Sapateiro vive hoje, mas de modo geral, tanto com os trabalhadores também, de modo geral, a CUT tem deixado a desejar, né? Nós, desde todos os processos que o Sindicato do Sapateiro participou desde a fundação da CUT, é um dos sindicatos, né? Aqui em Franca, você mesmo é testemunha, que tem carregado todas as bandeiras, a todos os momentos, todas as bandeiras, carregado e defendido a todas as instâncias, tanto em acordo, tanto em material, em boletim, todas as instâncias a gente tem carregado e defendido as bandeiras da CUT. Então, acho que tem sim, a CUT, acho que tem sim uma dívida a estar acertando, a estar contribuindo com a gente, não só nesse momento, mas em todos os momentos, né? Agora, Ronaldo, você voltou um pouco na história. A história mexe, aí eu vou colocar uma pimentinha. Você falou da história do Sindicato Sapateiro em relação à CUT. Mas o Sindicato Sapateiro teve a participação do Fábio no início, não sei como vocês veem isso. O sindicato foi ganho com a presença dele, não foi? A primeira enfrentamento com a situação que estava lá ao longo do tempo, foi ele, não foi? Ou foi o Jorginho? Naquele momento, tá certo? Sim. Não podemos dizer que foi naquele momento, ele fazia parte da diretoria. Mas foi todo um trabalho feito em conjunto da diretoria, não foi uma coisa específica dele. Sim. Foi um trabalho feito, realizado da diretoria, juntamente com a categoria. Usando respondendo a mesma pergunta, Vergara, é por isso que eu te falei. Já imaginou se todo ex-presidente do sindicato resolve fundar um para si? Né? Essa é a questão. Ele teve a oportunidade dele, ele teve um momento histórico dele. Sim. Eu já disse publicamente nas rádios, nos jornais, nos debates que eu fui, como estou falando, reafirmando aqui para vocês, eu, enquanto ex-presidente do sindicato, jamais vou me posicionar contra essa entidade. Sim. Posso ser derrotado dentro dela nas minhas posições, fora, mas jamais me voltarei contra ela, porque ela foi fundada em 1941. Eu não tinha nem projeto de eu nascer ainda. Os trabalhadores dessa categoria já faziam luta por melhores condições de vida e de salário, né? E o que está acontecendo com o nosso sindicato, pode acontecer com mais de 17 sindicatos em Franca, que são todos regionais, né? Então a luta é coletiva, os trabalhadores têm que ser unificados, têm que se unificar em todo esse processo, né? Então o que eu espero é que a justiça
reconheça que isso é uma fraude contra os trabalhadores. Se você pegar o Código Civil, você vê lá que tem infrações graves do Código Civil frente a esse processo, né? Nós estamos só monitorando as coisas, estão acontecendo coisas do Arco da Velha, coisa que nunca se viu falar em Franca, e a imprensa de Franca está comprando um pacote que ela vai surpreender com o que tem dentro. Hoje mesmo, tem 2 afirmações nos jornais da cidade, tanto no Comércio da Franca quanto no Diário, que são equivocadas. Sim. Equivocadas. A discussão jurídica que está se dando em nível superior, ou seja, em segunda instância, que é o TRT-15, e no Supremo Tribunal Federal. Então, ao decorrer do tempo, nós nunca tivemos muito espaço, como estamos tendo com você aqui, de fazer esse debate mais alongado com a população. Então é importante que a população de Franca, os formadores de opinião que estão nos escutando, que o Sindicato Sapateiro da Rua Padre Anchieta, fundado em 1941, não tem dono. Especificamente, não sou eu que sou o dono, não é o Ronaldo que está na presidência hoje, não foi o Jorginho, não foi o Rubens, não foi o Pardal, não foi o Firmino que passou por lá, não foi o Milton da Silva que foi presidente. O sindicato é dos trabalhadores. A minha passagem por lá vai ficar lá nas atas. Sim. E outros companheiros virão assumindo. E nós nunca usamos o sindicato para resolver os nossos problemas pessoais, principalmente os nossos problemas financeiros. Nós sempre recebemos aquilo que a gente tinha direito de receber. Agora, o movimento sindical está precisando ser passado a limpo, porque o que tem de bandalheira, o que tem de roubalheira, como infelizmente em todo lugar, mas no movimento sindical, é grave a situação no Brasil, e eu acredito que o governo Dilma terá que se posicionar frente a isso, passar o Ministério do Trabalho a limpo, fazer uma reforma sindical para dar condição para esses sindicatos serem fiscalizados, o que está acontecendo, porque realmente tem muita coisa errada. E não é só no sindicato dos trabalhadores, não. O sindicato de empresários também tem muita coisa errada. Ronaldo, a minha colocação seria agora sobre a matéria que saiu nos 2 jornais que o Paulo citou hoje. Se o Tribunal Regional de Campinas tomasse a decisão de que não valeria o acordo aí que está sendo cumprido pelas partes, o sindicato, como o Paulo, da Padre Anchieta, teria uma proposta já para substituir de imediato? Nós temos uma pauta montada pelos trabalhadores, aprovada, para poder estar encaminhando, discutindo tanto com os empresários e, se possível, o dissídio. Isso já está sendo tudo discutido, aprovado com os trabalhadores a qualquer momento. Mesmo, como você está dizendo aí, diante do que saiu na imprensa hoje, se o dissídio desaprovasse o acordo, por isso que nós estamos falando que o que foi colocado no jornal, o que saiu, é em verdade, não é verdade. O que nós entramos, o que saiu e que teve resultado, uma conclusão da Justiça recentemente agora, é que nós entramos pedindo para suspender as cobranças que estão descontando do salário dos trabalhadores de uma forma indevida, porque essa situação ainda não foi resolvida. Então, a sentença que saiu foi nesse sentido, com relação à questão do dissídio, ainda está em discussão e não tem nada resolvido ainda. É em relação às contribuições. Justamente. E nós temos uma proposta, nós temos uma pauta que foi aprovada pelos trabalhadores no dia 11, no dia 11 de dezembro, aprovada em assembleia, convocada em boletim na porta de cada fábrica, aprovada pelos trabalhadores, protocolada no Sindicato da Indústria, protocolada junto ao Sindicato do Vestuário e Calçado de Ribeirão Preto e região, que nós estamos negociando um acordo para a região de Franca e também o vestuário aqui na cidade, e com o Sindicato da Indústria e Calçado do Estado de São Paulo. Foi protocolada. Agora, para encaminhar o dissídio coletivo, a Assembleia, reunida em Assembleia, fizemos o debate com os trabalhadores e aprovamos uma proposta que foi apresentada ao Sindicato da Indústria e Calçado, a todos os sindicatos das indústrias e o próprio TRT-15, que seria 10% de reajuste, 110 horas de PLR, R$ 175 de abono escolar, o piso da categoria de 690 e todas as cláusulas da convenção anterior, porque nós estamos sob júdice. Sim. Então nós temos uma proposta fechada e sempre aprovada pelos trabalhadores, nunca decidido em salas fechadas, às escondidas da classe. Olha, como eu falei no início, me surpreendeu essa conversa, eu acho que isso vai desdobrar muito mais ainda, Paulo, e infelizmente o nosso tempo aqui é 30 minutos, mas é importante, eu achei super importante essa conversa para que o público entenda, e a minha preocupação aí nesse momento não é intervir em favor de um ou de outro, mas na minha visão
um possível prejuízo para os trabalhadores. Por isso que foi a minha colocação. Ronaldo, nós estamos chegando no final, quero agradecer a sua presença, colocar o programa Inclusão à disposição de vocês e vamos estar aqui à disposição de vocês a qualquer momento que tiver novidade para falar abertamente, sem lado, mas bem aberto para que os nossos trabalhadores do calçado de Franca, a população de Franca, entenda o que realmente está acontecendo. Isso, quero dizer que foi um prazer estar aqui junto com você, para poder estar passando essas informações, né? E dizer que a gente também está à disposição a qualquer esclarecimento. Outra vez está voltando aqui, está batendo esse papo, está informando, a gente se coloca toda à disposição também. Vergara, a gente agradece, como o Ronaldo bem colocou, muito obrigado pelo espaço, agradecer a você, aqui a Nova TV, desejar uma boa noite à nossa Franca e dizer para os empresários da indústria de calçado, para os microempresários, para quem produz sapato nessa cidade, para ter cuidado para onde as lideranças do Sindicato da Indústria de Calçado estão levando esse setor econômico. Tenha cuidado, preste atenção no que está acontecendo, porque nós sempre tivemos uma postura digna frente às negociações com o Sindicato da Indústria de Calçado de Franca. Obrigado, Vergara. Muito obrigado, estamos de volta na próxima semana com mais um Inclusão Social.